Olá, pessoal. Vamos a mais um blog do editor. Vamos tratar das edições de maio, junho e julho de 97. A chegada do chip ao Brasil com uma empresa brasileira, a melhora das corridas das maratonas de Brasília e Blumenau, seguindo as sugestões, recomendações, críticas da revista, e também começam a valer as provas oficiais, aquelas provas por sugestão da revista, que a CBAT fez umas normas para que ficasse tudo nos trinques, ok? Vamos lá então. Vamos começar. Aqui atrás, esqueci de falar da outra vez, tem algumas das medalhas que eu guardei. Eu não sou muito chegado em medalha, mas algumas eu guardei, várias eu nem peguei na chegada, provinhas de 10 quilômetros, eu achava meio sem sentido, cara. Não tinha de pôr na gaveta. Aí algumas eu chegava, até pegava aqui por insistência do staff, aí eu dava para alguma criança na chegada, qualquer coisa. Bom, mas as maratonas, as mais importantes corridas que eu fiz, estão aí, boa parte delas. Bom, a capa de maio traz a maratona de Ribeirão Pires, que a gente dava uma força, por ser uma prova muito simples, e também um destaque para a primeira prova de corrida mesmo, tinha sido feito testes com chip em triatlo, duatlo, e fizeram uma corrida em Santos. Então foi a primeira vez. Aqui, logo em seguida, nós temos um anúncio da Camel, o anúncio da Camel com a contra-relógio, ela decidiu sortear 4 pacotes para a Maratona em Nova York, que a revista distribuía entre os assinantes, sorteava, com apoio da Camel, que fez um preço mais em conta para nós. Aí a gente fez um monte de sorteio para assinantes, para Lisboa, para Buenos Aires, para Santiago, foi demais. Logo em seguida, temos o anúncio da Maratona de Porto Alegre, falando venha bater seu recorde na mais rápida maratona do Brasil. E é mesmo, porque ela é plana, porque ela é fria e é bem organizada. Em seguida, com o mesmo gancho, o mesmo apelo, aparece a prova da tribuna, com venha bater seu recorde na segunda maior prova do Brasil. A primeira era a São Silvestre, já era a São Silvestre, sempre foi, né? Até o advento do revezamento Pão de Açúcar, passou a ser ter mais gente, mas em termos de corrida única, São Silvestre era a principal corrida. Aí eu trago uma matéria sobre lesões, uma matéria grande, que eu fiz, porque havia aquela frase meio boba de que os corredores se dividem entre os que já sofreram lesão e os que vão sofrer lesão, que é um exagero. Perto de outros esportes que tem contato ou que tem grandes movimentos de virada de corpo, assim, a corrida é uma moleza, porque é só as lesões aparecem pela enorme repetição do mesmo gesto, né? Mas aí eu faço uma matéria bem legal sobre como ficar livre dessas lesões, principalmente com peso baixo, que é o grande, eu faço um gráfico aqui, o que não só o baixo peso ajuda você a correr melhor e mais rápido, como fica menos sujeito à lesão. Aí aparece uma série de dicas de vai devagar na quilometragem, faça alongamentos, não aquele alongamento necessariamente antes de começar a correr, como ficou na moda, e a revista passou a criticar. De forma geral, eu vou antes de dormir, vou alongar, qualquer momento fazer alongamentos. Aí tem uma imagem das principais lesões, eu não sofri todas, mas a tendinite de Aquiles eu nunca tive, o joelho de corredor, a condomalácia patelar, esse sim. Mas, de forma geral, quando vem essas lesões, se não for uma coisa grave, se você para de correr ou diminui muito a quilometragem, ou velocidade, a lesão vai embora. Aí tem o esporão. O esporão eu tive uma vez, aquela fascite plantar, né? E a dor da canela. São as lesões típicas de corredor. Bom, aí tem um anúncio da Maratona de São Paulo, que não está aparecendo aí, mas que continuava sendo feito pela Coque Tavares e Rede Globo.
teoricamente sem aquele aporte de recursos da prefeitura que dava suporte para que o evento acontecesse. Aí o Ayrton Ferreira, continuava nosso principal colaborador, escreve sobre como é que deve ser as últimas semanas antes de uma maratona. Aparecem as maratonas previstas no Brasil, Porto Alegre, São Paulo, Dourados, Jaqueira, do Recife, e Blumenau. Já tem uma ultramaratona em Uberaba, 100 km, e a maratona de Belo Horizonte, que surgia naquele ano e depois não voltaria a acontecer. Aí tem uma matéria aqui que não está citada, é a 50ª Corrida da Aleluia, em São Roque, legal, tal. Só que tanto defeito, números de papelão que desmanchavam, a chegada é indecida, então é uma loucura, e não tinham baias suficientes. Camiseta e medalha para os X primeiros, isso também a revista também começou a cair de pau. Então fala assim, dá só medalha para todo mundo. Não, dá camiseta para todo mundo. Não, então dava assim por 50% dos primeiros, né? Os 50%, os primeiros, metade que chegavam, ganhavam medalha e camiseta. E os outros não ganhavam nada. A revista era muito crítica, mas tem umas coisas tão absurdas que aconteciam nas corridas, que agora todo mundo fala, não, mas como? Era assim? Era assim mesmo. Era uma zona, nada saía no horário e tal. Bom, aí tem uma matéria, uma foto aqui da minha terra, Santos, onde se fez então a primeira, o uso do chip, foi a Chip Time, hoje Chip Time, e que era a terceira tecnologia no mundo de chip. Tinha a Championship e a Winning Wine Chip. No mundo, vinha da Holanda e tal. E aqui começou uma coisa muito interessante. Bom, aí tem um monte de páginas aqui que são matérias técnicas que não tenho condição de ficar comentando, né? Sobre o andamento dela. Aí também o Seixas da Polar continuava escrevendo legal sobre as principais destaques da questão de monitoramento cardíaco, né? Bom, aí vem a edição de junho, que traz na capa a chegada do Walter dos Santos, que nós citamos em outro vídeo, que é de Brasília, e que nem corria muito na maratona não. O negócio dele era a prova de 10 km. Também, as provas de 10 km, mais importantes ou nem tão importantes, davam um carro, zerinho, Fusca. Aí o Valdemar deve ter ganho, acho quase uns 10 carros, porque provas de 10 km tinham muitas provas de 10 km, maratonas nem tanto. A Brasília dava carro. E ele foi lá, bom, já que dá carro, eu estou aqui, vou fazer uns longos aqui, vou conseguir. Aí, nós temos também um destaque, né, nessa edição, que é a primeira edição que o Lauter Nogueira escreve na revista. Depois ele passou a escrever todo mês, muitos anos depois, umas matérias, umas crônicas, né, que eram muito, muito legais mesmo. Tem um artigo do Ayrton, que tinha ido a Boston no ano anterior e não conseguiu nem largar. Ele descobriu depois que ele estava com rubéola. Então ficou frustradíssimo. Ele tinha ido lá para até tentar um pódio na faixa etária. Ele tinha quase 60 anos. Aí, então ele tem a matéria falando, nossa, Boston foi lá e correu. Ele completou em 3h51. E falou, nossa, Boston é maravilhoso. E é mesmo. Olha, Boston é uma corrida excepcional, tá? Quem conseguir índice e também dinheiro para pagar a viagem. Mas o que é curioso nessa, então, falando de Boston 97, que apenas 15 brasileiros participaram, né? Incluindo o André Ramos, que é um elite, fez 2h13. Mas então, é um pouquíssimo. Hoje participam, não sei, 100 e poucos, quase 200 brasileiros. Mas na época... E a dificuldade era a mesma de conseguir índice. Não houve uma mudança que ficou mais fácil depois. Não ficou não. Inclusive, mais recentemente, em Boston, tem um índice, 3h40. Mas você precisa fazer, na verdade, 3h35, 3h34. Tem essa emoção a mais ainda. Você consegue um índice um pouco abaixo, aí o corte é um pouco pior e você não vai para lá porque por 1 minuto ou 2.
Tem uma foto de Londres, falando de decisão no final, que é um artigo do Henrique Viana, que é o técnico da elite, de boa parte da elite, e que tinha ido lá com o Éder Moreno Fialho, e fez um recorde pessoal dele. A vitória foi de um português, Vitor Pinto. E também comentamos sobre Roterdã e tal. Aí tem uma página que é legal, que passou a ser praticamente constante na revista, que é depoimento de pessoas. Fui correr e tal. Manda uma foto, comenta o que foi de bom, o que foi de ruim e tal. Então aqui é a Maratona de Paris, que o assinante Rosana Dias escreve e tal. Do lado, vocês não estão vendo, mas tem outra matéria sobre Roterdã, não tinha foto. De Paris, 2 assinantes mandaram. Então, essa seção Brasileiros lá fora passou a ser praticamente todo mês tinha. Então, depois tem aqui umas fotos da Maratona de Brasília, que o que é legal nesse aspecto é que a gente fez umas críticas daquele jeito. Não, críticas sobre absurdos. Então, absurdo tem que levar pau mesmo, não tem jeito. E a prova foi bem legal, porque a prova passou a aceitar as críticas e as sugestões. Olha, faz assim que vai ser muito melhor para todo mundo, né? E Brasília fez tudo certinho, o abastecimento, o atendimento aos corredores em termos de alojamento, foi tudo legal. A largada pela manhã, que era mais simpático. E a vitória foi do Valdenor, como a gente falou, e da Viviane Anderson. Também não era chegada em maratona. Correu 2 ou 3. Correu São Paulo, tinha sido a melhor brasileira. Mas foi lá em busca da chave do carro. E ganhou legal. Aí tem fotos da prova, tinha até uma foto com banana, chuveiro no percurso. São coisas... Em corrida de 10 km, nada contra a corrida de 10 km, lógico, muito legal. Tá? Uma maratona é um pouquinho especial, o abastecimento tem que ser bem legal em termos de atender às necessidades físicas, como também um agradozinho, um chuveirinho, não vai ajudar nada na corrida, mas refresca, é gostosinho. O que o anúncio da maratona do revezamento Pão de Açúcar, que foi uma constante com a gente, anos e anos, a Maratona do Rio voltou, mas água quente, como está no título aqui, e a corrida acontecendo num período, em abril no Rio, é complicado, né? A chance de ser muito calor é quase total. Algumas fotos, é uma maratona, trouxeram alguns portugueses, espanhóis e outras nacionalidades, mas foi uma prova muito difícil para os corredores, porque por causa do calor. Aí tem vamos lá. Aí pus uma foto só para mostrar que já começaram a aparecer corridas femininas. O que é legal, né? Essa aqui foi de Campinas. Foi uma novidade, não havia essa. Depois apareceu carradas de corridas femininas. Mas na época não, foi uma coisa rara. Aqui é uma matéria de dicas e macetes, que é como amarrar o tênis, que é uma coisa interessante que ajuda e tal. Aí tem a seção de história do Clemente, Isto é História, que fala da segunda maratona paulista, em 1925. 30 pessoas correram, saía com os carros na frente, bicicleta. Mas foi a primeira vez que uma pessoa conseguiu fazer abaixo de 3 horas, bater os Marcondes. Depois dela aconteceu mais 2 vezes, a Maratona Paulista, em 1926 e 27. Depois acabou, porque corrida não é uma coisa muito popular. E 30 quilômetros ainda, saindo, enfrentando poeira, porque as provas eram feitas em estrada de terra, secundária, então saía lá perto de subúrbios de São Paulo, e vinha a vida chegada, era na cidade mesmo. Mas como o autor do livro, A Grande História do Atletismo, o Clemente e a Clara, eles comentam que as maratonas em São Paulo, e ele inclusive apresenta um dado interessante nessa matéria, que mostra a evolução do recorde, do recorde de maratona em São Paulo, inclusive chegando até ao recorde do
do Vanderlei Cordeiro. Bom, aí vamos para a edição de julho. A edição de julho traz a maratona de Blumenau, desculpe, a maratona de Porto Alegre, com a vitória da Lídia Kravovsky, que é uma gêmeas, né? Lídia e Aline Kravovsky, que é paranaenses, moravam ao lado do Curitiba. E a vitória do Valmir Carvalho, que a gente já citou, que também era outro, um podieiro, estava sempre no pódio. Aí, eu sei que depois tem uma matéria legal sobre a cobertura, né, tanto de Porto Alegre, uma prova perfeita é o título que eu ponho, porque foi tudo certinho. Aí essa maratona, já com outras corridas, já estavam se categorizando a ser prova oficial. Então seguia tudo que tinha que ser feito segundo orientações da CBAT e que tinham sido, essa coisa de criar as provas oficiais foi uma sugestão da revista, para que eu não conseguiria fazer uma norma, revista, uma norma de, olha, vocês têm que fazer assim, senão não vamos oficializar a prova, não vamos homologar os resultados. Então a CBAT fazia isso por sugestão, a gente trocou muitas ideias de como fazer. Aí tem umas fotos da largada lá, que era no Porcão, ali na cidade mesmo, dava uma volta. Uma página legal da Maria Correia Alves, é uma senhora do Carioca, muito agradável, e estava sempre firme. Vinha lá e fazia maratona, quase 5 horas, assim, mas sempre atuante, sempre presença nas provas do Rio, praticamente. Marés Milhas Garoto, São Silvestre. Bom, aí uma cobertura da Maratona de São Paulo, com 5.000 corredores, largada ali no Pacaembu, muita gente, vitória Foi até curioso, o Daniel Lopes era o coelho, né? E ele se animou, ele não é muito chegado em maratona, correria até meia maratona, o Daniel. E ele se animou e foi até o final, coitado, no maior sacrifício. Chegou em quarto lugar. O melhor brasileiro, o segundo, foi o Diamantino. Vitória keniana no masculino e da Viviane. Viviane Anderson, que tinha ganho Brasília. É isso? É. E era um mês depois. Não, 2 meses. 1 de junho. Então ela ganhou Brasília, maratona. Aí veio a São Paulo e ganhou São Paulo também. Tem uma foto dela aqui. Fotos do percurso de vários corredores. Aí, a cobertura da Tiburão de Santos, também um sucesso pleno, vitória do Vanderlei e da Carmen de Oliveira, que começou a fazer várias corridas no Brasil, não era muito comum, não. Então, ela passou a correr e geralmente ganhar. Aqui tem a vitória dela e do Vanderlei. E o que mais? E aí, assinante escrevendo que correu Madrid, legal. Aí tem o anúncio da meia maratona Speed Stick, que é o detalhe, o Speed Stick é uma marca de produto para limpeza, higiene e tal. Mas o que é curioso é que a Corpore, com razão, é uma excelente organizadora. Mas um grupo começou a fazer uma maratona chamada Corusp, Corredores de Rua de São Paulo, para tentar também fazer semelhante à Corpore. Foi 1 ou 2 anos, fizeram algumas corridas como essa, Speed Stick, que eu me lembro que tinha um kit generoso, assim, um monte de coisa. Aqui é um anúncio de uma prova que a gente também foi meio parceiro, que era a mini maratona, ou meia maratona de Paraty. Chegava dentro da cidade, saía da estrada e é organizada por um político local lá. Aqui eu adiantei a história da Maratona Paulista, de 25. Aqui tem umas fotos daquela que eu tenho falado. Como é que foi a evolução do recorde brasileiro, desde 3 horas e 15 da primeira maratona em 21, até o recorde do Vanderlei, que, enfim, foi o recorde que se manteve um bom tempo até o Ronaldo da Costa fazer 2:06:05, né, em Berlim. Não é isso? Bom, encerramos então o vídeo de maio, junho e julho. Espero que vocês estejam gostando e divulguem entre os amigos, mandem e-mails, tá bom? Obrigado.